Fala, meus alunos, vamos começar a aula de hoje, que é muitíssimo interessante e também muito importante para o desenvolvimento perfeito do nosso curso. Afinal, nós vamos estar falando de um dos tópicos mais bem demonstrados, mais bem constituídos, mais bem falados por todos os grandes cientistas, que é, de fato, a lei da gravitação universal. E a lei da gravitação universal, ela é uma construção de diversas grandes pessoas que fizeram suas respectivas pesquisas, tanto no âmbito de pesquisas que foram feitas observacionais, então era a observação dos astros, quanto pesquisas analíticas, pesquisas teóricas. E esse conjunto de informações é que foi necessário e essencial para que esses conteúdos fossem bem apresentados para todos nós, tá bem? Então vamos iniciar e vamos entender, afinal, o que é essa lei que nós vamos falar hoje. A lei da gravitação universal é a lei que nós vamos falar hoje, e ela introduz o conhecimento da gravitação. Ou seja, nós vamos entender que existem forças que surgem entre massas, né? E essas massas separadas por uma distância d exercem entre si, exercem uma sobre a outra, uma força chamada força da gravitação. O nome da lei, lei da gravitação universal, vem justamente da universalidade dessa lei. Ou seja, em como essa lei ela deve obrigatoriamente funcionar em todos os âmbitos que nós avaliarmos no universo. Então, sempre que houverem duas massas, é válida a lei da gravitação universal. E ela diz o seguinte: se dois corpos possuem massa, submetidos a uma força de atração proporcional às suas massas e é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, traduzindo isso, para que dois corpos exerçam gravidade entre si, eles obviamente necessitam de massa. Não podemos estar falando de algo sem massa. Se não tem massa, não exerce força. Esses dois corpos, inclusive, precisam estar separados por uma distância d. Como aqui na imagem, você vê um corpo grande de massa m e um corpo um pouco menor de massa mzinho, separados os dois por uma distância d. Um exerce sobre o outro uma força F. Incrivelmente, essas forças são exatamente as mesmas forças. Portanto, estamos falando de forças que são exercidas por corpos de massa M separados por uma distância d. E essa força, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. O que isso significa dizer? Isso significa dizer que quanto maior for a distância entre elas, menor será a força de atração entre esses dois corpos. Isso significa dizer, inclusive, que quanto maior for a distância, quanto mais separados forem esses corpos, eles dois vão exercer um sobre o outro essa tal força. Só que será tanto menor quanto maior for a distância, e essa lei é sobre a distância ao quadrado. Grandes cientistas e grandes pesquisadores, desde o início dos tempos, já apresentavam essa preocupação em saber o que era que fazia com que um corpo caísse, por exemplo, sobre a Terra. Uma dessas pessoas foi a primeira delas a fazer suposições e foi o Aristóteles. O Aristóteles fez algumas considerações sobre a gravitação e ele diz o seguinte: objetos pesados caem mais rápido que os objetos mais leves. Reparem bem que isso intuitivamente parece estar certo, mas não está. Já a gente vai ver uma demonstração de que objetos pesados não caem mais rápido que objetos mais leves. O que acontece é a atuação de uma força chamada força de resistência ou força resistiva. E a força resistiva, no nosso caso do ar, que faz com que corpos mais leves cheguem numa certa distância por um tempo um pouco maior do que corpos que são mais pesados. Já a gente vai ver isso. Vamos ver a influência de retirar essa resistência do ar através de um vídeo que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então temos aí a foto do Galileu Galilei. Ele já introduz um conhecimento novo e um conhecimento muito importante sobre a gravitação, porque ele diz o seguinte: que todos os corpos caem, mas caem com a mesma aceleração.
a menos que a resistência do ar ou alguma outra força o freasse. Vamos ver essa aplicação um pouco na prática. Vamos sair dessa parte de apresentação na tela e vamos entrar em outra, tá? É um vídeo do YouTube que eu vou acompanhar aqui com vocês. Vou dar o play aqui com vocês e explicar o que está acontecendo nesse vídeo. Eles vão soltar um conjunto de penas e uma bola bem pesada. Então vejam o que acontece quando eles soltam naturalmente esse conjunto de penas e uma bola bem pesada. A bola de fato cai, e cai muito mais rápido que as penas. Vejam bem, a bola cai e as penas ficam lá em cima, caindo bem lentamente. E isso é o que é intuitivo, porque nós estamos sempre na resistência do ar. Nós respiramos ar. O que aconteceria se fosse feito vácuo dentro desse ambiente em que bola e pena caísse? Então foi justamente isso que foi feito. É justamente isso que está acontecendo nesse momento de apresentação do vídeo. Isso é um grande recipiente. Esse recipiente foi fechado hermeticamente, ou seja, não deixava se passar nada. E depois de fechado, foi bombeado todo o ar que tinha dentro desse recipiente, simplesmente com as bombas de sucção. Então fazer vácuo é uma coisa muito comum nos laboratórios. Várias vezes nós precisamos trabalhar com o vácuo em certas amostras ou em ambiente inerte, por exemplo, em que se tira o oxigênio e coloca o nitrogênio, mas algumas pesquisas precisam ser retirados todo o ar que há lá dentro. Esse é um caso, e foi retirado todo o ar. Vejam o que acontece quando solta-se pena e bola. Sem o ar. Eles estão caindo exatamente ao mesmo tempo, porque não há resistência do ar que impeça a pena de descer um pouco mais devagar do que a bola, que é muito mais pesada. Então, gente, isso é ciência, isso é incrível, né? Isso é lindo, né? Fala sério. Esses dois corpos caem exatamente ao mesmo tempo, de uma altura bem relevante, né? Aí nós temos, eu não tenho certeza sobre esse vídeo, mas eu imagino que entre 5 e 10 metros de altura, e eles caem exatamente ao mesmo tempo. Isso porque foi retirado todo o ar, retirado todo o oxigênio daí de dentro. A gente precisa pular essa propaganda do YouTube, que é absurdo, né? Então vocês percebem o que com isso? Vocês percebem, vamos voltar para a nossa apresentação, tá? Vocês percebem que a retirada do ar, né, do oxigênio, de todos os outros gases que há no ambiente, quando há essa retirada, não há mais resistência que impeça um objeto mais leve de cair exatamente ao mesmo tempo. Ou seja, esses dois objetos, tanto aquela esfera maciça quanto as penas, eles estão sob a ação da mesma força e caem exatamente ao mesmo tempo. Isso significa dizer que a resistência do ar foi retirada para esses dois objetos. Essa foi, portanto, a grande contribuição do Galilei. Isso não retira a importância do Aristóteles de ter apresentado as suas considerações. Quando ele faz alguma consideração que ninguém tinha feito antes, isso dá a ele a importância de ter sido a primeira pessoa a tentar teorizar alguma coisa. Isso não significa que, apesar de essa teoria estar errada, ela não seja importante. Ela é importante sim, pelo menos para a gente entender do que não se constitui a ciência daquele fato. Então Galileu veio, introduz esse conhecimento e, com grandes observações feitas por outras grandes pessoas, como por exemplo o Tycho Brahe, como a gente falou em uma aula passada, o Isaac Newton, ele apresenta então a lei da gravitação universal. De fato foi ele que apresentou, mas ele diz apoiado em ombros gigantes, ou seja, ele tem o suporte de grandes nomes, de grandes cientistas, grandes observadores, pessoas que ao longo dos séculos foram muito importantes para que as equações apresentadas por Newton tivessem validade. Ou seja, vamos lembrar agora do método científico. A gente tem a observação, teoria, mais observação,
depois equações e aplicação disso universalmente, ou seja, em todos os lugares isso tem que funcionar. Então, Isaac Newton, apoiado em ombros gigantes, foi exatamente isso que ele escreveu, diz o seguinte, que todos os corpos que possuíam massa sofriam atração entre si. E quando ele diz isso, ele abre um leque de possibilidades que nós antes não conhecíamos. Então, de todas as maneiras, ele conseguia explicar, por exemplo, por que um objeto, como uma maçã, caía sobre a Terra. Por que os planetas giram em órbitas elípticas. Então, todas essas respostas conseguiam ser feitas com a equação de Newton, de Isaac Newton, que é a lei da gravitação universal, que nós vamos ver com um pouco mais de calma a partir de agora. Então, a lei da gravitação universal diz o seguinte: matéria atrai matéria com uma força diretamente proporcional ao produto de suas massas, ou seja, a força é diretamente proporcional ao produto das suas massas, M1 vezes M2, esse X aqui não significa produto externo, tá? Isso é M1 vezes M2, e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Ou seja, produto das massas M1 e M2 em cima, inversamente proporcional, distância ao quadrado embaixo, diretamente proporcional e inversamente proporcional. Essa equação da força dá a proporcionalidade das massas dividido pela distância ao quadrado. E a constante gravitacional G, como apresentada aí, é justamente a constante que é necessária para retirar o símbolo de proporcionalidade, incluir uma igualdade. Então, nós temos força igual a G vezes M1, M2, dividido pela distância ao quadrado. Essa força, por sinal, não está apresentado aqui, porque eu queria apresentar com calma para vocês, é uma força vetorial e aponta sempre para o centro. Ou seja, essa força aponta para o centro da massa M2 e essa força aponta para o centro da massa M1, acompanhando aqui com o mouse, tá? Essas duas forças, elas estão exatamente e sempre estarão no mesmo eixo, e esse eixo é o eixo que liga o centro das massas M1 e M2. Essas forças, elas ficam no eixo que liga o centro das massas M1 e M2 e são contrárias. Ou seja, enquanto uma força ela aponta para o lado positivo, a outra força aponta para o lado negativo. Enquanto essa primeira força, nós dizemos que ela recebe o sinal positivo, essa segunda força recebe o sinal negativo, ou seja, elas estão no mesmo eixo de atuação e em sentidos opostos. Logo, essas forças estão no eixo do centro das massas M1 e M2 e estão em sentidos opostos. Sempre quando há duas massas, existe, portanto, essas duas forças. E se houvesse mais uma massa, existiriam, portanto, muito mais forças de atuação. Mas vamos trabalhar com um sistema de duas massas, porque é o que a gente quer entender no momento. Gente, vamos agora seguir para um outro aplicativo bem interessante, em que a gente vai verificar um pouco como que funciona a atuação dessas forças. Esse aplicativo é feito pelo PES, da Universidade do Colorado, e nós temos aqui, vou aumentar aqui a tela para vocês, nós temos aqui algumas coisas que nós podemos mexer. Imaginem o seguinte, nós temos um modelo em que há a Terra e o Sol, e a atuação da gravidade entre eles. Se eu inicio a simulação, essas coisas deveriam se unir, porém elas não se unem porque é a velocidade do nosso planeta. Ou seja, na parte normal, a parte como funciona é exatamente isso aqui. Vão passando os dias, vocês estão vendo aqui aos 50, 60, 70 dias terrestres, e enquanto isso a Terra vai girando. Estão vendo? Vou colocar aqui de uma forma um pouco maior para vocês verem, tá? A Terra vai girando, vou até diminuir aqui para vocês conseguirem acompanhar bem. Então a Terra vai girando e ela faz um giro completo em aproximadamente 360 dias, que são chamados 360 dias terrestres. Vamos verificar
para onde apontam os vetores da força da gravidade? Então tá aqui, ó. São esses dois vetores. Os vetores, eles sempre estão no eixo que liga o centro das duas massas. Como a segunda massa está girando, o eixo, portanto, gira, já que o eixo é gerado pela linha que liga o centro das duas massas. E vamos ver o vetor velocidade da Terra. Então, o vetor velocidade da Terra, ele está apontando nessa direção, que é justamente o caminho que ela está fazendo. E vamos traçar o caminho quando nós tivermos aí o início do terceiro ano, né, dos dias terrestres. Então, vamos lá. Esse é o caminho tracejado, tá? Temos caminho tracejado, força de atuação entre essas duas massas e velocidade apontando justamente nessa direção. Essa grade aqui é só para a gente conseguir observar um pouco melhor o que acontece. Então, essa força ela é suficiente para que o nosso planeta ele esteja em órbita, certo? O que acontece? O que aconteceria se aumentasse, portanto, a massa do nosso planeta? Vou até dar um zoom aqui. O que aconteceria se eu aumentasse a massa do nosso planeta? Esperar a Terra passar dessa região. E quando eu aumento a massa do nosso planeta, veja bem o que acontece. Reparem. Reparem que a distância, eu vou ativar o caminho para vocês perceberem. A distância da nossa órbita ao redor do Sol, ela está cada vez diminuindo. Isso por quê? Se eu aumento a massa do nosso planeta, eu aumento justamente a força de atuação entre um e outro. Como a massa do nosso planeta é muito, muito, muito menor do que a massa do Sol, esse aumento é quase imperceptível. Essa diminuição, na verdade, da distância é quase imperceptível. E se eu aumentar a massa do segundo corpo, a massa M2, vejam bem o que acontece. Aumentando, portanto, a massa do corpo M2, nós temos a aproximação desses dois corpos. Isso porque nem essa velocidade foi suficiente para manter a órbita. Então, vamos começar novamente. Vamos limpar tudo isso aqui e começar novamente a nossa observação. Ok. Temos, portanto, as duas massas. Vamos aumentar só um pouquinho a massa da nossa estrela e vamos verificar que ela também vai se aproximar do Sol, porém, de uma forma um pouquinho mais lenta. Então, a gente vê aí que ela vai se aproximando e se afastando, até que uma hora ela vai tocar o nosso planeta. Só que o nosso sistema, ele obviamente é um pouquinho mais complexo do que o sistema apresentado aqui. Estão vendo que interessante? Então vamos limpar isso aqui novamente e vamos observar um sistema um pouquinho mais complexo, em que nós temos Terra, Sol e Lua. Iniciando a simulação, vejam bem, Lua, Terra e Sol. Lua girando em torno da Terra, que por sinal gira também em torno do Sol, e Sol percebendo o movimento desses dois astros, que são Terra e Lua. Vamos ver aqui como funciona, portanto, a velocidade, o vetor velocidade entre esses dois objetos. E agora, o vetor força. Vejam que os vetores de velocidade e força, agora, eles existem tanto para um quanto para o outro. Inclusive, o vetor força também está direcionado aqui ao redor da Terra, como vocês conseguem observar. Estão vendo o vetor? Vetor força e vetor força e vetor força. Esses vetores são diferentes, tamanhos diferentes, porque nós estamos falando de uma força de atuação muito mais intensa entre Terra e Lua, por exemplo, do que entre Lua e Sol.
Ou seja, a Lua, portanto, mantém a sua respectiva órbita ao redor da Terra, e Terra e Lua, esse sistema mantém a sua órbita ao redor do Sol. Esse é um sistema simples de massa, mas um sistema que consegue explicar para vocês de uma forma um pouco mais clara, de uma forma um pouco mais simples, como é que funciona esse sistema Terra, Sol e Lua. Vou mudar esse sistema para apenas Lua e Terra para vocês observarem. Então, da mesma forma que o sistema Terra-Sol funcionava, o sistema Terra-Lua também funciona. Tem os seus vetores força, o seu vetor de velocidade, e a gente pode inclusive observar o caminho tracejado. Vocês estão percebendo que nós temos então o mesmo sistema acontecendo? Ou seja, isso a gente diz que é universal. Quando a gente tem todo o sistema funcionando, veja bem que essas linhas que estão sendo formadas aqui, que estão sendo tracejadas, elas são justamente as linhas, né, espaciais, em espaço versus tempo, do sistema Terra, Lua e Sol. Então nós temos o tracejado da Lua, o tracejado da Terra e aqui o Sol, exatamente no centro, como o centro dessas massas, porque o Sol é justamente a massa mais... o maior valor de massa que nós temos nesse sistema. Um sistema um pouco mais simples, em que há um satélite em órbita. O satélite precisa dessa velocidade de rotação para conseguir ficar em órbita. Então, para que ele fique em órbita, é necessário que ele tenha uma certa velocidade. Se a massa do planeta aumentasse, por exemplo, ele iria, né, se chocar e se colidir. Se a massa do planeta... Vamos lá novamente. Se a massa do planeta diminuísse, ele iria exatamente ir embora, não tem mais como pegar ele. Então, gente, essa simulação eu espero que tenha elucidado um pouco mais para vocês como que funciona o sistema Terra, Lua e Sol. Por fim, vamos só concluir aqui a nossa apresentação. As leis apresentadas para vocês, que é a lei da gravitação universal, é uma lei suportada em dados. Tem experimentação sempre explicada nas leis apresentadas e nas equações que foram demonstradas e que são aceitas como leis universais. As equações são bem estruturadas, têm toda a sua base científica que nós precisamos para compreender aquele problema. Elas são coerentes e amplamente utilizadas por todo mundo, em todos os lugares até hoje. A gravitação foi válida, então não tem como dizer que essa não é uma lei, porque é uma lei, já que todo mundo observou isso ao longo de todo o tempo até hoje. E a metodologia científica sempre foi aplicada e sempre teve que ser aplicada nesse caso, porque nós estamos falando de ciência. E, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado dela. Nós vamos estar sempre aqui para tirar suas respectivas dúvidas. O que vocês precisarem perguntar, por favor, perguntem, não esqueçam. E não esqueçam de deixar aquele like maroto no nosso vídeo, porque ele é feito com muito carinho para vocês. E sempre quando tiverem um comentário, comenta também, que isso na verdade faz ajudar a gente, é uma forma de reconhecimento do nosso trabalho. Gente, um abração, tchau, tchau e até a próxima aula.